dando início à atividade do segundo dia do Congresso. Vamos convidar o engenheiro agrônomo Ivan Alvarez, mestre em ciências, doutor da agronomia, doutor da Ressalva USP e pesquisador da Embrapa. O Ivan vai apresentar trabalho sobre a Política Nacional de Valorização Humana. Bom dia. Primeiro quero agradecer a organização do evento, a oportunidade, e dizer da alegria de estar aqui, que a gente está no meio, digamos assim, nós estamos entre nós, né? Pessoas que amam as árvores, pessoas que estão cuidando delas, que se dedicam há anos. Conheço pessoas aqui que têm 20, 30, até um pouquinho mais, né, Maria Alice? Minha professora, Maria do Carmo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu já estou condecorado aqui com a Angelina do Pires, né? A bandeira da Esmalca aqui para ajudar a gente. Só não estou procurando Palmeiras aqui, porque está pegando muito bem, mas vamos lá. Vamos começar. Bom, só para quem não conhece, para se ter uma ideia, essa é uma instituição que ela tradicionalmente vem trabalhando com a agricultura tropical, é responsável aí por ter, digamos, revolucionado a produção de alimentos no Brasil, mas por outro lado, ela tem também aí o que a gente pode chamar de um compromisso ambiental. Então já existe há alguns anos que a Embrapa tem se dedicado de forma intensiva ao desenvolvimento sustentável, à produção agrícola com baixo carbono, às questões relacionadas aos ecossistemas, aos biomas. E agora o que a gente está procurando, dentro das novas demandas, e uma das novas demandas fortes é o que a gente chama de agricultura urbana, silvicultura urbana, agricultura periurbana. Está engatinhando o que ontem foi feita uma provocação aqui, né? E eu acho que tem mais algum meio aqui legal, eu não sei se parece que eu estou meio só aqui, pelo menos representando a Embrapa. E é certo, a gente tem que acrescentar muito estudo ao que vem sendo feito, principalmente no que tange a produção de mudas, no que tange a conectividade entre o meio rural e o meio urbano. Então aqui, para vocês terem uma ideia, a gente está em 47 unidades. A minha unidade ela fica em Campinas, está para o monitoramento do satélite. Quem não conhece, é uma unidade relativamente nova da Embrapa, que chegou aos seus 25 anos agora. É uma unidade pequena em número de pesquisadores, mas uma missão, digamos, tamanha. Abrange o território nacional inteiro. A gente trabalha nossa linha temática sensoramento remoto e geoprocessamento. E tudo o que está relacionado com a questão de imaginamento, de trabalhar sob um ângulo, tanto macro como micro, enxergando as modificações do território, tentando trabalhar com previsão de safra e agora com a administração urbana, principalmente em levantamento, em inventários, propondo novas metodologias e protocolos. Bom, então a gente fala em Campinas, dentro da nossa missão, a harmonização do plano interno, poderia falar de intensificar o desenvolvimento sustentável, contribuir para a fronteira do conhecimento e incorporar novas tecnologias. Bom, a partir do momento que o homem vem transformando o seu meio, a gente tem que começar a enxergar e entender o que está acontecendo, né? Quais são as maneiras para a gente fazer os diagnósticos, quais são as formas para a gente poder se interar com ele, mas de uma maneira mais rápida, mais simples e que seja tangível, né? Então, isso aqui trabalha com índices. O
muitos trabalham com a possibilidade de levantamento de cobertura vegetal nas cidades, e o sensoriamento remoto veio só a crescer e incrementar esse trabalho. Bom, o tema, vocês viram aí, foi um tema meio ousado, porque não existe. A gente está falando aqui de Plano Nacional de Arborização Urbana. A proposta nossa é que a gente possa criar, a partir de tudo que vem sendo feito, uma política nacional. Existem algumas premissas para isso. Uma das principais premissas é como se faz o planejamento. Então, dentro da política pública, ela está dentro da fase de planejamento. Né? Então, vocês podem ver que, nesse critério, políticas urbanas, planejamento da arborização, destinações municipais, você chega no plano diretor, né? Que serve tanto para a arborização privada quanto para a arborização pública. E o resultado disso tudo é a forma como as ações vão ser planejadas e implementadas. Né? E assim, a gente faz a gestão da arborização e tem sempre um feedback. Então, a gente está sempre retomando lá naquele processo de planejamento. Mas essas políticas urbanas ou políticas públicas, elas são muito importantes do ponto de vista para definir prioridades. Né? E as prioridades, elas devem ser colocadas não só de uma maneira municipal, de uma maneira regional, mas sim nacional. Por quê? O que tem acontecido? A gente tem visto cada prefeitura agir da forma, entre aspas, que quer, ou pelo menos que a sua lei municipal a obriga. Nós temos um Código Florestal que ele é omisso em relação à cidade, principalmente na maneira de enxergar. Ele é um Código Florestal que ele tem uma origem rural. Né? O histórico dele é de estar prevendo ações nas florestas rurais. E as florestas urbanas, onde a gente tem uma interdisciplinaridade ali muito grande, né? Onde tem disciplinas desde a arquitetura, engenharia florestal, biologia, agronomia e assim por diante. Né? Como é que fica isso? Os elementos arquitetônicos, o desenho da cidade, a morfologia da cidade. Isso é considerado, quando a gente está falando num Código Florestal? A gente sabe que não. E políticas, o que é? Eu achei essa definição que seria uma política nacional. Quando eu falo assim, está ouvindo o microfone? Tá? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu falo para a câmera ou falo para o microfone, Tereza? Quando você quiser. Bom, vamos lá. Arte de estabelecer objetivos nacionais mediante a interpretação dos interesses. É que aqui está cortando, não dá para eu ver a direita aqui, tá? Aqui não é exatamente tudo. Então, como eu estava falando, é a arte de estabelecer os objetivos nacionais mediante a interpretação dos interesses, aspirações nacionais e de orientar a conquista e preservação desses objetivos. Então, o que seriam esses objetivos nacionais? Essas aspirações? Ela está em construção, né? A nossa lei também é nova, né? A arborização urbana, ela prega determinadas técnicas, ela tem já um compêndio de possibilidades, de atuações, de protocolos, mas ela está em construção. Então, a política nacional, a ideia dela é que a gente possa criar algo parecido com o que já existe ali, né? Então, numa rápida passagem numa busca da internet, eu encontrei Política Nacional de Resíduos Sólidos, Recursos Hídricos, Desenvolvimento Regional, Política Nacional de Juventude, Alimentação e Nutrição, Recursos Hídricos, Habitação, Idoso, Saúde, Humanização do SUS, Medicamentos, Educação Ambiental, Refinanciamento de dívida tributária. Vocês imaginam que existe até uma política nacional de refinanciamento de dívida tributária, né? E eu tive a paciência de ler praticamente todas. É muito chato. Mas assim, o que a gente pode ver é assim, mas por que isso? Porque a gente não tem uma política nacional de organização urbana, de silvicultura urbana.
Né? Por quê? Porque nós não somos organizados. Quer dizer, nós temos uma sociedade que luta há anos, né, a Sociedade Brasileira de Organização Urbana, de uma maneira hercúlea e heróica, com pessoas, mas que ainda tem sido pouco ouvido. Né? E a gente precisa criar um caldo na sociedade, incorporar isso. Né? Por que quando você vê reivindicações, por exemplo, eu já participei de orçamento participativo, meio ambiente na área urbana, completamente renegado. Quando você vê a campanha dos candidatos, no segundo turno, principalmente, eu não vi nada de meio ambiente. Alguém lembra de ter visto algum debate discutido? Nem sequer uma pergunta sobre o meio ambiente, eu não lembro. Né? Então, nós estamos engatinhando no conceito de cidadania, na questão de reivindicar. Então, se a gente não se organizar no sentido de criar um corpo combativo, não só técnico, mas combativo, com ações políticas, com possibilidade de atuação nacional, não só nós vamos ser ouvidos, como a gente vai continuar batendo muito contra o fato. Né? Porque a gente sai daqui dos congressos, a gente chega nas nossas cidades e a gente vê cada absurdo que está sendo feito. Né? Tem cidades aqui que são exemplos, tem pessoas que são aqui de prefeituras e são exemplos de atuação. Mas, de maneira geral, a gente não tem comprometimento das gestões municipais com a organização urbana, todos nós sabemos. Bom, então, o que uma política pode conter? Ela pode definir termos e padrões, ela pode pensar qual é a visão, né? Qual é a forma de encarar essa organização, prever ações, cria planos de metas, indica fontes de recursos e estabelece prazos. Eu não encontrei nenhuma teoria sobre isso. Isso foi o que eu pude extrair de uma maneira sintética dessas leis, dessas políticas públicas que eu li. E geralmente elas são colocadas em forma de lei. Né? Todas elas têm um decreto, têm uma lei regendo. Então, vamos para frente. A única iniciativa que eu encontrei, se alguém souber de alguma, por favor, na hora do debate aqui se manifeste, é esse projeto de lei do deputado Hélio Fabians, que trata da modificação do estatuto da cidade, prevendo uma obrigatoriedade de 20 metros quadrados por habitante, aquilo que a gente questiona, né? Será que é isso, é esse índice quantitativo que a gente quer? Né? Onde que foi ouvida, né? Em que discussão, alguém que participou dessa discussão? Pelo menos aqui dentro do Congresso de Organização não poderia ver. Programa de organização, delimitação de áreas verdes. Então, indicando metas e espaços a serem organizados por diretrizes para a manutenção dessas áreas verdes. Então, aqui a gente percebe que ela é focada nas áreas verdes. Já no começo, porque prevê inclusive plano diretor também, um plano de organização. É interessante, mas ela pode ser bem mais aperfeiçoada e, de repente, pode até ser um caminho para uma futura lei que regerá uma política nacional. Bom, gente, a gente fez um trabalho, um trabalho pequeno, mas é uma proposta de subsidiar uma futura política. Em 2013, nós fizemos um levantamento com as cidades maiores de 100 mil habitantes, propondo entender um pouquinho um questionário, um pequeno questionário. Está atrapalhando. Nesse questionário, a gente se baseou em algumas premissas, principalmente nessa aqui. A estrutura realmente é precária, pelo conhecimento que a gente tinha, a hipótese era essa. E que não havia plano, bom, claro, não há plano nacional. Mas como que a gente poderia enxergar para subsidiar esse plano nacional aos municípios? Então, os objetivos foram identificar entre os municípios mais populosos brasileiros que contam com inventários e manejam da silvicultura urbana. Então, basicamente isso. Era entender como que esses municípios tratavam a sua organização. Então, na época, eram 288 municípios, aplicamos questionários, onde a gente perguntava: há inventário de arborização urbana? Há plano de arborização? E aí a gente espacializou por bioma. Bom, resultados. Dos
288 municípios, apenas 72 responderam. Então vocês já começam a ver aí a dificuldade que a gente tem, né? Da própria comunicação do setor de arborização dos municípios. Sendo que isso equivale a 26,5% dos municípios. É um universo pequeno, mas eu tenho certeza que ele retrata em parte os outros tantos municípios que não responderam. O que a gente tem? 25% tem inventado. Óbvio que isso aqui vai cair muito se tiver mais municípios respondendo aqui, né? 2,78% estava em andamento. E 72,22% não tinham sequer inventário. Plano de arborização, apenas interessante aqui. Era 35%, mas você tinha 25%, quer dizer, 10% ali de plano de arborização não se baseou em nenhum inventário. E 62% não tinha. Bom, um outro dado. Qual que é o órgão responsável? Porque isso também é uma bagunça, né, gente? Quer dizer, às vezes você tem 2, 3 secretarias que não se conversam e trabalham na mesma área, né? Ou planejam a arborização. Né? Então, 72% era a Secretaria do Meio Ambiente, o que é interessante, porque a maioria dos técnicos formados estão aqui. Claro que não é o caso de prefeituras tradicionais, como, por exemplo, aqui de vocês, né? A fundação está ligada à Secretaria do Meio Ambiente. Sim, né? Então, 28% eram outras secretarias, ou outros órgãos. Resposta por bioma, né? Aqui eu sudeste, tá? Não, aqui é Mata Atlântica. Tá? Amazônia, Caatinga e Cerrado. Não saiu aqui na região. Bom, um outro resultado interessante é o seguinte: a gente trabalhou e utilizou estatisticamente a correlação de PIB para poder fazer uma relação entre número de habitantes, PIB per capita, área do município e a questão do inventário. A única correlação que deu significativa foi o índice de desenvolvimento humano do município. Isso é interessante, porque, quer dizer, onde você tinha maior desenvolvimento, obviamente, essa maior distribuição de renda, você tinha também, né, uma correlação maior de locais privilegiados. Né? Bom, aqui espacializado por bioma, tá? Aqui os que responderam se concentraram muito aqui no Sudeste. O Paraná foi interessante aqui, porque depois a gente já começou a fazer uma pesquisa qualitativa do Paraná. O pessoal da Embrapa Floresta é parceiro desse projeto, então a gente já está tentando agora apurar nesses questionários de uma maneira qualitativa. Como é que realmente funciona o dia a dia da arborização? Bom, sobre esse projeto, a ideia é que ele continue. A ideia é a gente pensar quais espécies se utiliza, o custo da implantação, a manutenção, problemas enfrentados e demais questões técnicas, buscando identificar quais são os problemas, o que pode contribuir, né? E assim para poder fazer esse subsídio com uma política nacional. Isso tem que ver muito, isso aí tem que se tornar a proposta nossa que se torne um padrão e que, de uma maneira colaborativa, os municípios possam entrar dentro de um sistema nacional. A colega que na palestra está por aí, ontem, sobre o Sistema Nacional de Águas Verdes, é uma ideia interessante, o que acontece? Aquilo lá pode ser um sistema que pode ser abastecido, né, por essas informações. Se a gente tem um software desenvolvido para isso, se a gente tem toda uma proposta nacional para isso, você pode abastecer o sistema. Bom, então, agora eu vou levantar alguns pontos aqui que podem estar dentro de uma política nacional de arborização urbana e que seriam fatores, seriam parâmetros para a gente poder discutir, né? Porque não é de uma hora para outra que se faz uma política nacional. Embora eu acho que já exista um amadurecimento para rapidamente a gente chegar a alguns pontos básicos. Porque a nossa maneira de ser perfeccionista, aí a gente se reúne e leva certo para chegar nisso, depois tem muito tempo para aprovar uma lei, né? Então isso precisa ser feito rapidamente para a gente definir as prioridades da organização e ela ser colocada no contexto nacional. Primeiro,
É a Secretaria do Meio Ambiente mais interessante, né? Ela que faz o planejamento e a execução, é o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, quer dizer, por que a gente vê muito pouco a atuação do Ministério das Cidades? A gente sabe que agora, nesse novo mandato da presidente, a questão urbana tem que ser tratada com muito cuidado, né? As cidades estão explodindo, tanto do ponto de vista da mobilidade, tanto do ponto de vista da construção social, né? A questão das cidades compactas, a questão toda ela da arquitetura, da morfologia da cidade, e aonde que está a discussão do contexto da árvore dentro da cidade, isso aí. Então precisa estar analisada a questão política. Né? Então, ela está aqui, a fundação, aqui, desculpa, repetiu, mas qual que é o melhor modelo? PPPs, parceria pública-privada, é interessante, já estão usando aí na lei de resíduos sólidos, as pessoas estão usando para fazer aterros e tudo mais. Será que é interessante para a organização? Financiamento. Eu peguei aqui a World Research Institute, eles colocam no Brasil, na questão climática, eu acho que dá para a gente adaptar para a nossa questão das árvores urbanas, como trabalhar a questão do financiamento. Reformas para a criação de um ambiente propício para o investimento climático, remoção de barreiras não financeiras, combinação de financiamentos subsidiados, recursos privados e mecanismos para a mitigação de risco, e desembolso inteligente e seletivo do financiamento subsidiado, de forma a impulsionar a entrada do maior volume de financiamento privado possível. Ou seja, a gente tem que criar um negócio da organização. A gente não pode ter preconceito contra gerar economia. Né? A gente tem que, ela tem que ter o controle estatal, tem que ter o gerenciamento, inclusive o controle da cidadania, o controle dos mecanismos sociais, mas a gente precisa que ela gere interesse das pessoas investirem nela. Né? Aí, quais são as formas que a gente pode pensar em financiamento? Compensações ambientais, em algumas cidades já existe, banco de área verde, onde os empreendedores financiam a organização até mesmo por força da lei, compensações regressivas de pneu verde. Isso tinha que ser uma lei nacional. Claro que não pode haver o gerenciamento, mas se houvesse um incentivo, né, na lei ao IPTU verde, seria muito interessante. No repasse para os municípios, né, a gente queria trazer aqui, né, Luiz, o pessoal da Federação dos Municípios, inclusive eles estão se reunindo, parece que essa semana. Né? Então, é interessante também, gente, que a gente possa fazer essa política no município de IPTU verde. Crédito de carbono. Por que não o programa florestal urbano? Já existe o programa florestal no meio rural. Por que não um incentivo para a produção de mudas? É muito caro produzir mudas para a organização urbana. Os critérios são muito peculiares, né? Quem normalmente tem um viveiro de mudas, ele tem dificuldade da mão de obra para tratar a muda para a organização urbana. Por que a gente não pode pensar em especializar mais isso por etapas? Um viveiro que produza a muda inicialmente e um outro viveiro que faça a condução para a organização urbana? Podemos pensar nisso aí. Os bancos oficiais, BNDES, Banco Brasil, Caixa Econômica, por que agora está começando, eu li aí algum post que falava sobre a questão na Minha Casa Minha Vida, da organização. Isso é importantíssimo, é importante a gente estar colocando critérios, né, espaçamento adequado, né, nessas moradias, para que haja o espaço da organização. Então, os bancos particulares têm uma coisa interessante, contribuição voluntária, que é sócio da ISA, sabe. Você recebe lá um carnezinho se você quer contribuir, né, para a organização, por que não? Tem tantas pessoas aí, já a Fundação OSS Mata Atlântica fez isso, conseguiu plantar muita árvore dessa forma. Bom, quanto à muda, foi falado ontem, a gente tem aqui espécies, a discussão passa por espécies regionais, biodiversidade, pensar no número mínimo de espécies, matrizeiros, isso é uma coisa muito importante, porque se você não tiver um sistema de marcação de matrizeiros, pelo menos por bioma, fica muito difícil encontrar as sementes contatos. Corredor ecológico, a qualidade das mudas,
Aqui a questão da conexão é importantíssima, né? Tem que se pensar no planejamento disso. O incentivo é muito importante. Sistema de produção, como eu falei, especialização, exigência de porte mínimo, um projeto de logística de muda, e aí o projeto que a gente está em construção na Embrapa, 5, eu vou colocar mais 5, viu, o debate aqui, tá? Então o que acontece? A gente não tem e não sabe hoje, se você quiser perguntar, quantas mudas a gente precisa hoje para a valorização urbana? Alguém que sabe? Quantas milhões de mudas a gente precisa? Então a gente precisa ter essa noção da demanda. Assim como a gente precisa saber quem vai fornecer isso. Né? Então a ideia desse projeto é a gente espacializar todos esses dados, levantar onde tem empresas que produzam muda, se isso existe por bioma ou não. Né? Então é uma forma ainda a gente estar tendo mais dados para isso já é uma política nacional em atuação. Bom, aqui só para dar um exemplo, por exemplo, a Caatinga, eu tive por lá 5 anos, e a gente praticamente não encontra árvores da Caatinga na valorização urbana. As pessoas pensam, mas não tem árvore de porte? Tem árvore de porte sim, para a gente botar no meio urbano. Precisa testar, né? Diagnóstico e planejamento, estímulo a inventários, e aí eu coloco a questão do inventário participativo. Se esse inventário não é participativo, haverá muita dificuldade de sucesso da implantação de um plano de arborização. Então, se não há um envolvimento anterior, não se entende como que as pessoas reconhecem a arborização próxima da sua casa, do seu município, fica muito difícil saber como atuar e fica aquela dificuldade que o Marcelo falou aqui, que realmente, de repente, se você não tem um vazamento, um diagnóstico para poder fazer uma política de educação ambiental, você pode tomar um tiro na hora de plantar uma árvore. Quer dizer, índices. Isso é uma coisa que a gente tem que definir e criar algum padrão, um mínimo de padrão. Porque, até hoje, se falar em 12 metros quadrados por habitante, dá para falar. Não é incrível a gente ouvir ainda isso? Quer dizer, uma lei urbana, ela é mais propagada, ela é mais incorporada do que técnicos há 30, 40 anos estão falando. Isso é inacreditável. Não existe esse índice. Vamos falar de uma maneira bem clara, não existe. O que é 12 metros quadrados por habitante? Conectividade, já falei, sistema de espaços verdes. Bom, eu vou falar rapidamente de alguns trabalhos que podem embasar um pouquinho isso. Isso aqui só, o que é silvicultura urbana? Então, essa prática de estudo cultural de gerenciamento do conjunto da vegetação de porte arbóreo que reveste uma cidade em áreas públicas privadas. Então, aí sim, é a formulação, é a ciência que vai trabalhar a arborização urbana, a silvicultura urbana. Né? A gente precisa de horticultores urbanos, mais. Né? A boa gestão da arborização leva a qualidade de vida, sustentabilidade das cidades. Se não há um diagnóstico detalhado, é muito difícil fazer esse planejamento urbano. E as secretarias municipais têm que se conversar, a Secretaria de Planejamento, das Finanças, com a Secretaria de Meio Ambiente. Isso é um problema também que ocorre em vários setores, em vários municípios. Que é aqui o inventário participativo que eu falei. Um exemplo só, aqui, a gente trabalhou em nossa tese de doutorado com um índice que propunha abordar a questão ecológica, mas existe a possibilidade também de trabalhar com um índice estético, e aqui um índice de função social, tem vários de função social, de acessibilidade, muito interessante. Aqui eu vou falar daqui a pouco um pouquinho desse índice de gênero. E os índices quantitativos, que é o índice de área verde, índice de espaço livre de uso público, índice de verde por habitante. Mas a gente precisa pensar índices com funções, vou ficar mais 5 minutos, né? Que possam incorporar a questão do benefício. Se a gente não colocar qualidade, todos aqueles benefícios que a gente faz da valorização, vai ficar complicado a gente mensurar só quantitativamente. Significa muito pouco. Né? A gente não sabe se
realmente isso vai estar atingindo os objetivos da arborização, meramente quantitativos. Bom, então a proposta, na época, isso a gente já tem outras questões a ser colocadas, mas na época, 10 anos atrás, era colocando o sombreamento, a hidrologia, a questão da fixação de carbono e a atuação da temperatura. Esse é um dos mais. Para falar do que é o inventário participativo. Se não fosse participativo, a gente ia ficar nisso aqui, ó. 42% de ficos, 13% de indivíduos. Isso aqui foi na Petrolina, Pernambuco, para quem não conhece, lá na divisa com a Bahia. Um município de cerca de 300 mil habitantes. Distribuído em 18 famílias, 453 espécies. Então a gente ficaria nisso aqui, ó. Quase 60% das árvores possuem podas. Eu não estou falando nem da qualidade, hein? Boa parte delas dessa forma aqui. Poda radical, né? Num lugar quente, muito quente, precisa de muita sombra. E 40% das árvores eram podadas sob fiação elétrica. Veja só, quase 60% foram podadas e 40% davam sob fiação. E o que a população enxergava? Que era certo podar. 51% achavam que atrapalhava a fiação elétrica. O que está de errado nisso aí? É uma questão cultural, né? Se você tem 60% podado, 40% só sobre fiação e a 51% da população está achando que tem que podar por causa da fiação, então esse paradigma não é a fiação que se adapta. Quer dizer, não é a árvore que se adapta à fiação, e sim a fiação que deve se adaptar à árvore de alguma maneira. Né? Então, aqui, uma proposta de corredor ecológico lá. É complicado no semiárido você trabalhar, mas há possibilidades, assim, dentro. Isso eu estou mostrando nesse termo, que é um bioma completamente diferente do que a gente está aqui, né? Nós estamos na Mata Atlântica. Para vocês terem ideia que determinadas técnicas e teorias servem para o Brasil todo, tá? Mesmo que em biomas diferentes. A questão do fluxo sujeito é importantíssima, o corredor de fauna. Tá? Então, aqui é um trabalho que a gente fez lá em Campinas. Na época, o pessoal falava de 5 milhões de árvores no município todo, claro que considerando a organização como privada. A gente fez só o sistema viário.